nesse reino aqui da Pérsia, né? Houve um acontecimento muito interessante, está registrado aqui então no livro de Esther, e nós vamos ler aqui, aleluia, a partir do capítulo 1, fala sobre o banquete de Assuero. Aleluia. Eu quero falar aqui nessa manhã, essa palavra, sobre algo bem importante. Queria muita atenção da igreja, de vocês que estão aqui nessa manhã, que o lugar onde nós estamos é para o propósito de Deus. O lugar onde estamos em Deus é para o propósito de Deus. O lugar onde estamos, atuando, onde estamos caminhando na fé é para o propósito de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim então a palavra, livro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Eu sei que esse livro é muito conhecido, mas eu quero trazer aqui um assunto que acho que considero dos mais relevantes desse livro. Aleluia. Então diz assim, a partir do versículo 1: Cedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias assentou-se o rei Assuero sobre o trono de seu reino, que está na fortaleza de Susã. No 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. E as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se a beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém ficasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Aleluia. Também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Neumã, Bistar, Arbona, Bigtar, Abagata, Zetar e a Carcas, e 7 eunucos que serviam à presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira.
Aleluia. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carsena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena, Mecmã e os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vieram à face do rei e se assentaram os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Vaste, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero pelas mãos dos eunucos. Então disse Mecmã na presença do rei dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, pelo que a notícia desse feito da rainha subirá a todas as mulheres do reino, que desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte o edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e se dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Amém? Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos no Teu nome, te agradecendo pela Tua palavra, e nós oramos no nome de Jesus, Senhor, para que toda palavra seja revelada, seja confirmada em cada coração aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos, aleluia, em Teu nome, crendo, Senhor, o poder da Tua palavra. Espírito Santo, Tu és aquele que vieste para nos ajudar, para nos guiar a toda a verdade. Aleluia. Nessa manhã, ministra o nosso coração, Espírito Santo. Aleluia. Ministra, Senhor, em cada coração. Ajuda cada vida aqui nesse lugar a ouvir a Tua palavra, a entender essa palavra, a receber essa palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, e crendo, nós já te agradecemos. Amém. Obrigado, Senhor. Tome seu assento, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, esse registro aqui é bem interessante do que lemos, para nós entendermos o que vai ser falado, porque isso nos fala, né, da grandeza de um reino que tinha vários príncipes, né, que eram, né, líderes dos reinos que faziam parte daquele império, ou que seja, que estavam, né, sob domínio daquele império. Eu falei dos impérios antigos, esqueci aqui também do da Babilônia, né, que foi um dos grandes impérios também, né? Então, voltando aqui ao texto, aqui nós vemos, né, que o rei, ele também havia, né, seus príncipes em seu reino, né? Quando havia o império, havia os conselheiros, havia os eunucos, haviam, né, pessoas a ele mais chegadas, príncipes ali. Então todo reino ele tem uma hierarquia, amém? E uma das coisas interessantes que eu quero pontuar para os irmãos aqui é que na nossa Bíblia, na palavra de Deus, nós temos 2 livros importantes que se chamam 1ª e 2ª Crônicas. E esses livros, né, são onde estão os registros, né, dos acontecimentos dos reinos de Israel, né, principalmente ali do reino de Davi, né, da sua história, né, mas também esses reinos, praticamente todos os reinos, eles tinham esse hábito, né, de registro, né, dos acontecimentos, dos feitos, né,
né, da trajetória, né, daquele rei. E isso era como crônica, é como, né, realmente um registro, né? E isso é muito interessante, porque no decorrer a história desse reino aqui, nós vamos ver que algo aconteceu da parte de Deus, por intervenção de Deus, aleluia, qual trouxe, Deus trouxe, né, um grande livramento para o seu povo, aleluia, nesse tempo, através desse reino, Deus agiu. E isso, esse livro das crônicas, ou dos acontecimentos, isso representa, né, o livro que Deus ele tem em sua presença, onde estão registrados, né, todos os acontecimentos. Livro, né, que chamamos de livro das obras, daquilo que fazemos, daquilo que não fazemos, né, ou seja, do acontecimento da igreja. Muitas pessoas pensam, irmãos, que nada está sendo registrado daquilo que está acontecendo, daquilo que estamos fazendo, daquilo que não estamos fazendo. Praticamente tudo que aconteceu na igreja nos primeiros dias estão escritos no livro de Atos, aqui na Bíblia Sagrada. Ah, mas agora a Bíblia já foi escrita. Sim, já foi escrita, mas acontece que a igreja ainda está caminhando na terra. E tudo aquilo que está acontecendo em nossos dias também estão sendo escritos, não neste livro aqui, mas no livro de Deus. Tudo aquilo que as pessoas estão negligenciando está sendo escrito. Tudo aquilo que as pessoas estão cooperando está sendo escrito. Tudo aquilo que as pessoas estão falhando estão escritos. E isso, nós precisamos entender isso. Precisamos saber disso. Que a nossa caminhada, irmão, porque muita gente caminha por caminhar, vive por viver, achando que a sua vida, né, é ela mesma, né, que é responsável pela sua vida, que não temos uma responsabilidade sobre nós, e que nós podemos fazer o que bem achamos, bem ou mal, certo ou errado, e que tudo e nada vai refletir, né, na eternidade. E isso é um engano. Vou repetir, isso é um engano. Amém? Isso é um engano. Todos os nossos atos estão registrados diante de Deus, bons ou maus, todos, e de todos. Amém? Ninguém aqui está fora disso. Todos estão sendo avaliados. Todos os nossos atos estão sendo registrados diante de Deus. Amém? Aleluia. Isso é muito importante nós sabermos. Amém? Eu disse que isso é muito importante nós sabermos. Então aqui o texto que nós lemos, irmãos, né, nos dias do reinado, né, do rei Assuero, aconteceu, né, que ele fez ali um grande banquete, né, o seu reinado, né, como fala aqui, ó, ele se estendia desde a Índia até a Etiópia, com 127 províncias. Então, praticamente era o mundo inteiro daquela época. E aí ele resolve, né, dar um grande banquete que durou muitos dias, né, como lemos. E por fim, o que aconteceu? No final, né, desses dias, ele, né, já tinha bebido ali os vinhos, que era costume, né, da época, e ali fala de todas, né, as riquezas, como os adornos, né, a glória, né, que havia, né, no reino. Então ele queria também mostrar para o povo como era grande esse reino. E isso também nós temos que entender, porque isso é uma figura, né, que todo reino ele tem sua glória. Todo reino ele tem uma hierarquia, né? Isso nós precisamos entender, irmãos, que também o reino de Deus ele tem sua glória. Amém? Como ele também tem hierarquia. Amém? Aleluia. E aí aqui a palavra nos diz que quando o rei então, né, fez ali deu ali esse grande banquete, convidando, né, os principais ali, e por final ali ele convida todo o povo, né, todos que estavam ali na província de Suzã, na fortaleza de Suzã, e aí nos dias últimos, no último dos dias ali, a palavra fala que ele, nesse tempo, né, ele tinha uma rainha por nome Vaste, e ele pega, né, manda que chamasse a rainha, porque ele queria
que todos ali, todos que estivessem ali, pudessem apreciar a beleza, a formosura dessa rainha. Porém, essa rainha se recusou, negou o chamado do rei através dos eunucos. Então ela se recusou, ou seja, ela envergonhou o rei. E isso resultou o quê? Que ela perdeu o seu lugar de rainha. Isso fala, irmãos, que todos nós que estamos dentro do plano de Deus, do reino de Deus, e que recusamos o chamado de Deus para a nossa vida, nós podemos perder o nosso lugar. Nós podemos perder. Eu falei, irmãos, que todo lugar onde estamos, né, aleluia, é para o propósito de Deus, aqui representado pelo rei. Amém? Então essa rainha ali, ela fez pouco caso do propósito do rei fazer aquele banquete, aquela festa, né? E diante dos seus príncipes, dos seus nobres, de todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, ele foi envergonhado pela rainha, porque ela se recusou. Quantas vezes, irmão, diante disso, nós também nos recusamos, né? A estar diante de Deus, a estar no lugar que Deus deseja, atuar como Deus deseja, e achamos que isso não terá uma consequência em nossa vida. E eu digo para vocês, irmãos, isso terá uma grande consequência em nossa vida. Talvez não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Muito bem. E por conta disso, né, aconteceu que essa rainha, ela perdeu, né, o seu lugar, né, para ser substituída por outra. E segundo a tradição dos reinos, né, uma outra candidata teria que ser moças virgens de todo o império. Então saiu lá, né, um grupo, né, de pessoas à procura de moças virgens para que viesse ser a substituta dessa rainha por nome Vasti. E havia, né, entre esses povos ali, o povo de Israel, o povo judeu, estava, né, entre esses reinos, sobre também o domínio do reino persa. E aí aconteceu que entre elas, entre as candidatas, estava Esther, né, que ela foi, na verdade, criada, né, por seu tio, por nome Mardoqueu. O nome em hebraico Mardoqueu também é Mardokai, mas nós, né, sempre estamos mais habituados na tradução aqui, que chama Mardoqueu. Então vamos falar sobre Mardoqueu, amém? Então ela era sobrinha de Mardoqueu e foi criada, estava, né, ela estava, né, como Mardoqueu, como se fosse o tutor dela, o cuidador dela, né? Então estava aos cuidados, ela foi ensinada pelo seu tio, né, cuidado, estava sob a responsabilidade dela, e ele instruiu ela. Quando, né, houve, né, essa busca por uma nova rainha para o rei Assuero, né, ele instruiu ela que seu nome, né, fosse chamado então de, nome real dela era Hadassah, mas fosse chamada de Esther. Então aí aconteceu, como, né, foi feito um decreto, né, foi divulgado, né, que se ajuntasse todas as moças, fosse procurado, né, todas as moças virgens que teriam que ser. E aí a palavra fala assim, né, capítulo 2, versículo 13: ponha o rei comissários em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes, né, os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Aleluia. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Entende? Então foi feito, né, um decreto ali para que se procurasse essas moças viessem para o palácio, estivessem, né, aos cuidados ali, aleluia, desse eunuco ali,
por nome Hegai, e elas, fossem, preparadas, vestidas, adornadas, cuidadas, instruídas, até que o dia em que fossem apresentadas ao rei e que o rei fizera a sua escolha. Aleluia. Então aqui nós vemos, aleluia, que dentro desse grande reino, como eu falei, estava o reino, o povo de Israel, o povo judeu. E agora a rainha seria substituída, e Esther estava ali entre uma das candidatas. Estava ali. E aqui nós vamos ver, irmãos, nesse livro, como Deus ele trabalha, como Deus ele age em favor do seu povo. Sabemos que Israel, estava aqui, sob o domínio desse reino, mas Israel era povo de Deus ainda, Deus tinha um plano por ele, a esse povo. Todavia também nós vamos ver nesse livro, nesses acontecimentos, que o inimigo sempre odiou esse povo e sempre tentou a destruição desse povo, mas Deus ele é fiel e guardou nesse tempo. Aleluia, glória a Deus. E no capítulo 2, versículo 15, a palavra fala assim: chegando pois a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que o disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançara Esther graça aos olhos de todos quantos a viram. Então isso aqui é muito importante, irmãos, porque quando chega esse tempo aqui, Deus tinha um propósito. Deus sabia também que o inimigo estava tramando algo contra o povo de Israel nesses dias. E aqui nós vemos algo muito importante, porque a palavra que nos diz que, aleluia, que essa mulher, essa jovem, o nome Esther, denominada Esther, ela não pediu muitas coisas, ela não pediu muitos adornos, mas ela alcançou algo muito interessante. Ela alcançou graça, favor aos olhos de todos quantos a viam. Todos que olhavam para ela, admiravam ela, aleluia. E aqui nós vamos ver logo a seguir, aleluia, no versículo 17, aleluia. E quando foram todas apresentadas, por fim chegou a vez de Esther, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça. Quem estava dando essa graça na vida de Esther, para que todos que viam ela e também o rei? Quem estava? Deus estava dando, colocando na vida dela, algo diferente, que todos que olhavam para ela, ela alcançava graça, alcançava favor perante ele, e benevolência mais do que todas as virgens, e a pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então aqui nós vemos, irmãos, que nesse acontecimento, Esther, ela foi escolhida por rainha pela graça de Deus, pelo favor de Deus, entende? Não, talvez porque humanamente ela era mais simpática, ou estava mais bem vestida. Não, ela não pediu muitas coisas, mas Deus colocou algo na vida dela que, aleluia, fazia com que todos que viam ela achassem graça.
ela achava graça aos olhos de todos, como também, aleluia, do próprio rei. E ela veio a ser, aleluia, a rainha substituta, né, que substituiu a rainha Vasti. Foi colocado na sua cabeça a coroa desse reino. Agora olha a importância e o lugar da onde que ela foi colocada. Uma judia, né, uma menina que, né, foi privada de seus pais logo cedo, criada pelo seu tio, porém instruída por um bom homem, um homem que tem uma história muito grande nesse reino, aleluia. Porém, né, ela recebeu da parte de Deus algo muito interessante: graça, favor, benevolência, inclusive do próprio rei. Amém? Isso é uma figura, né, de quando nós recebemos também do nosso Deus graça, favor, benevolência, quando somos amados pelo nosso rei. Amém? Assim também é a igreja. Amém? Aleluia. Mas não era somente o propósito de Deus, né, colocar graça na vida de Esther, para que fosse colocada a coroa na cabeça dela e ela ficasse lá se gloriando, passeando pelo palácio e, né, vivendo, né, num lugar de nobreza, no meio dos nobres, se gloriando na sua beleza, se gloriando na graça que ela recebeu de Deus, se gloriando no favor que ela recebeu de Deus. Não era esse o propósito de Deus. Deus tinha um propósito maior, e nós vamos entender isso com mais clareza. Amém? Aleluia. Então acontece algo bem interessante, porque, aleluia, nesses reinos, irmãos, em todos os reinos, sabemos que no meio da humanidade sempre foi assim. Sempre houve o que? Corrupção, conspiração. Só no reino de Deus, irmãos, no reino do Espírito, no reino de Deus, é que realmente não existe, porque o reino de Deus é um reino de justiça e não de injustiça. É um reino de bondade, de benignidade, não de maldade. Mas os reinos dos homens sempre vai haver maldade. E aí houve uma conspiração para tentarem tirar a vida desse rei. Aleluia. E aí aconteceu algo bem interessante, tudo que por propósito de Deus. E aqui no capítulo 2 ainda, aleluia, glória a Deus, algo bem interessante acontecia, aleluia. Diz assim o versículo de número 19 e 20, eu quero ler aqui, aleluia. Diz assim: reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Então Mardoqueu era o tio de Esther. Volta lá, por favor. Né? E ele ficava sentado à porta do rei, né? Aleluia. Ele era um escriba também nesse reino. Amém? Aleluia. Versículo 20, a palavra fala assim: Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara. Então ela foi instruída, ensinada por Mardoqueu, que ela não deveria, né, se declarar que ela era judia. Tudo era um plano de Deus aqui, não era um plano de Mardoqueu, era um plano de Deus, né? Aleluia. E agora então ela não se declarou, né, ser uma judia, né? E como Mardoqueu tinha, né, ordenado. Porém, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Então ela cumpria, né, ela guardava os princípios, né, os ensinamentos ali, o que o seu tio Mardoqueu estabeleceu. E no versículo 20 a 21 a seguir, acontece, diz assim, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Versículo 22. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu,
e ele o fez a saber a rainha Ester. E Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu, versículo 23, e inquiriu-se o negócio, investigou-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Isso foi o que? Escrito. Não foi escrito apenas, a morte daqueles dois homens, mas foi escrito o que? A conspiração, o negócio, que você, voltando ao versículo 22, aleluia, que foi por meio de Mardoqueu, que ele fez saber a rainha, e a rainha informou o rei sobre essa conspiração. Aleluia. E então, aleluia, diante disso, versículo 23, e aí isso foi inquiriu-se, foi investigado o negócio, foi descoberto, ambos foram enforcados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ou seja, foi feito com que fosse registrado, foi escrito no livro das crônicas, certo? Aleluia. E isso nós temos que saber que todos os acontecimentos, aqui é interessante, irmãos, porque como estava tendo uma conspiração de tentar tirar a vida do rei, envenenar o rei, então aconteceu o quê? Que Mardoqueu, ele sabendo disso, quando ele soube disso, ele comunicou isso, e ele evitou a morte do rei. Ou seja, Mardoqueu, ele não se omitiu de anunciar a Ester, ao rei através de Ester. Ele não se omitiu de falar aquilo que tinha que ser falado, de fazer o rei saber, que ele estava conspirando contra ele. Então isso ficou registrado no livro das crônicas. Isso fala o que, irmãos? Tudo aquilo que nós fazemos, que cabe a nós fazer, está sendo registrado. Aquilo que cabe também a nós fazer e não fazemos, também está sendo registrado. Amém? Aleluia. Aleluia. E aí então, irmãos, muito bem, então fica o registro ali, e isso, essa atitude de Mardoqueu foi muito importante, porque era plano de Deus. Deus ia trabalhar por meio disso aqui. Por isso que cada atitude nossa, ela pode refletir em algo muito importante lá na frente. Amém? Nosso posicionamento é muito importante, porque isso pode refletir, aleluia, pode ser utilizado por Deus em coisas importantes. Amém? Aleluia. Capítulo 3, então, vai falar o seguinte, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã. Aleluia. Até porque quem era, que esse Bigtan e Teres eram também pessoas importantes, eram dos nobres que intentaram ali, tentaram uma conspiração para matar o rei. Mas como Mardoqueu vivia às portas do rei, ele soube, ou às portas do palácio, então ele soube, ele ouviu, e ele não se omitiu daquilo. Amém? Ele não foi omisso, ele não pecou por omissão. Amém? Aleluia. E aí depois de todas essas coisas, o rei engrandeceu a Amã. E Amã era filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então esse Amã agora ganha um lugar, muito elevado nesse reino, acima de todos os príncipes que estavam com o rei. Aleluia. E aí acontece, irmãos, aleluia, no versículo de número 2,
algo bem interessante: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Por quê que Amã não fazia isso? Porque Amã era um judeu, e ele era fiel, e ele só se prostrava diante de Deus. Não que ele estava querendo, transgredir o mandato do rei, mas é porque ele não queria transgredir a fidelidade que ele tinha ao seu Deus. Então ele era um homem de princípios. E às vezes nossos princípios, irmãos, podem nos colocar num confronto. Mas se nossos princípios são de Deus, Deus é que vai honrar os nossos princípios, amém? Por isso que muita gente, nesse texto aqui, muita gente acha que muitas vezes é bom ser um crente covarde, medroso, ignorante, fraco, e ele acha que isso é bom, porque daí ele não vai se envolver em problema nenhum, ele não vai ter confronto nenhum, e ele fica no seu conforto, e ele fica no seu lugar de descanso, porque eu entendo descanso do Senhor. Não, isso não é descanso do Senhor, isso é descanso do malandro. Então tem muita gente, irmãos, que procura às vezes, quebra princípios, não atua como deve atuar diante de Deus, como filho de Deus, à altura do propósito de Deus, simplesmente por quê? Porque ele não quer nenhum confronto, ele quer conforto. Aí ele fica ali confortável no seu lugar, no seu padrão religioso, e fica ali quebrando princípios, e não é fiel à sua fé, não é fiel ao Senhor. Mas aqui nós vemos alguém, que mesmo sabendo que estava quebrando, uma ordem real, mas ele não quebrava seu princípio de fé, de integridade de fé. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, continuando ali o texto, para nós entender melhor, vamos correr ele, fala assim, versículo 3. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Versículo 4. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, quem? Mardoqueu, não dava ouvido quem? Aos demais, e fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Olha bem, com uma provação e uma tentação. Quando alguém quer ser fiel a Deus, irmão, quando nós não fazemos aquilo que o padrão dos demais fazem, muitas vezes muitos se levantam contra nós e dizem: olha, esse ali não faz como tu queres, esse ali não faz como eu faço, não fica no conforto como eu fico, fica procurando confronto. Não é procurando confronto, irmãos, é procurando viver o que temos que viver. E aí aconteceu o quê? Porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Ele não escondeu sua identidade, ele não escondeu sua origem. Nós não podemos esconder, irmãos, nossa fé. Nós não podemos esconder de quem somos. Não podemos esconder, irmãos, aleluia, nosso lugar em Deus. Não podemos ser omissos disso. Temos que saber que se estamos num lugar em Deus, esse lugar é para o propósito de Deus em nossa vida. Eu não posso chegar na igreja e dizer glória a Deus, aleluia, sou crente, aleluia, chorar, cantar, pular, gritar, mas quando eu tiver um confronto, um desafio, eu escondo a minha fé. Eu não sou nada. Vou disfarçar, não sou crente, não estou sabendo de nada. Não estou sabendo de nada. Como assim? Não estou sabendo de nada? Onde estamos, irmãos, é para o propósito de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então esse é o problema que nós temos hoje no meio do cristianismo: pessoas fracas, covardes, medrosas, que não sabem seu lugar em Deus, não vivem na vida com Deus, aleluia. Qualquer desafio, qualquer coisa que possa ameaçar a sua vida ou comprometer sua vida, eles preferem o que? Ser omissos, se esconderem da fé.
se esconder de quem são. Há uma tendência natural para isso. Eu quero dizer uma coisa, irmãos: quem é filho de Deus, vive no reino de Deus, não vive no natural. O natural é fazer o que o homem natural faz, mas o natural para quem é filho de Deus, fazer o que o filho de Deus faz. Amém? Aleluia. Então ele tinha já declarado que ele era judeu. Versículo 5: vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Pronto, agora encontrou um problema. Encheu, né? Um príncipe ali, um nobre daquele reino, de furor contra Mardoqueu, e agora o negócio vai pecar, e agora vai se complicar totalmente. E agora ele arrumou para a cabeça. Você está vendo aí, ó, né? Não se humilhou. Está vendo aí, ó, quis ser fiel a Deus. Olha, está vendo aí, ó, né? Quis ser diferente dos outros, quis ser fiel, agora vai se complicar. Essa é a mentalidade medíocre de muita gente. Vou repetir: essa é a mentalidade medíocre de muita gente. Fé mentirosa. Versículo 6: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou puro, isto é, sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. Versículo 8: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. O que esse Amã faz? Ele diz para o rei que entre o seu reino havia um povo, que eles chamavam de judeus, da origem da rainha, que o rei ainda não sabia, aleluia, da origem de Mardoqueu, né? Que eles tinham costumes diferentes, que eles tinham o próprio Deus, que eles não seguiam os padrões nem os deuses daquele reino. E o rei, e esse Amã denuncia isso para o rei Assuero, e ele disse que não convinha deixá-los ficar, melhor é acabar com eles, melhor é eliminar eles. Aleluia. E então, queridos, e é bom lembrar que esse Amã, ele era um descendente, né, do rei Agag, que era o rei dos Amalequitas, que Deus, por meio de Saul, mandou, né, que aquele povo fosse destruído. E por desobediência de Saul, né, aleluia, dessa semente ficou esse Amã. E Amã trazia um ódio dentro dele, ou um instinto de vingança contra o povo judeu. E se utilizando dessa situação, ele chegou no momento ideal do seu plano maligno de ódio contra os judeus, para destruir esse povo. E agora ele tinha todas as, vamos dizer, todos os argumentos, todos os, né, vamos dizer, todos os meios para se vingar desse povo. E agora ele estava num lugar de influência, ele era uma autoridade nesse reino, e agora ele então estava encontrando, né, algo bem, encontrando todos os meios para destruir o povo de Israel, o povo judeu, o povo que, por um ato de desobediência do rei Saul, ficou semente. E essa semente agora se tornou uma ameaça para a destruição de todo o povo de Israel. Todo ato de desobediência, irmãos, saindo um pouquinho do contexto da nossa relação a Saul, todo ato de desobediência tem uma consequência. Amã foi uma consequência do ato de desobediência de Saul. Amém? Amém? Aleluia. Muito bem. Então não era culpa de Mardoqueu,
certo? Era culpa da desobediência de Saul, certo? Então aqui aleluia. Então versículo 8, versículo 9: e se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos em prata, para que entrem nos tesouros do rei. Versículo 10: então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Versículo 11: e disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo. Olha só, o rei deu o povo judeu para Amã. Para quê? Porque agora o plano do diabo agora era matar, dizimar o povo de Israel, o povo judeu. E agora ele tinha essa autoridade para fazer isso, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Versículo 12: então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu os príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e às províncias de cada povo, e cada província segundo a sua escritura, e cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, com o anel do rei se selou. Versículo 13: e as cartas enviadas pela mão dos correios de todas as províncias do rei que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Então agora Israel, o povo judeu, estava com um decreto do que? De eliminação, um decreto real. Todos vão morrer, todos vão perecer. Interessante, né? Porque a ordem de Deus era destruir totalmente, né, por meio de Saul, aquele povo. Não foi destruído a desobediência de Saul. E agora acontece que vem uma ordem da parte do rei para destruir, né, por meio do, né, desse primeiro aqui do rei Amã, né, esse Agagita, né, de destruir todo o povo de Israel, desde as crianças até o velho, todo o povo, totalmente destruído. Mas Deus, irmãos, Ele é um Deus tão misericordioso, tão grandioso, né? Que Ele age de maneira maravilhosa. E no capítulo 4, aleluia, e aí vou ler aqui também, só para que os irmãos entendam melhor isso aqui, versículo 14 e também o 15, por gentileza. Diz assim: porque se todos se calares nesse tempo, socorro. Não é isso, então no capítulo 4, capítulo 3, por favor, ainda continuando ali o assunto de Amã. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Para quê? Preparados para quê? Para matarem todos os judeus. Versículo 15: e os correios, pois impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei Amã se assentaram, o rei e Amã sentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa, não sabendo porquê, não sabendo, né, por que ia acontecer isso. Aleluia. Agora, interessante, no capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver algo bem interessante. Diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes
vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Então Mardoqueu, como era um judeu, e o costume dos judeus, quando eles se humilhavam, né, eles tinham esse hábito de rasgar suas vestes e de, aleluia, se vestir de pano de saco com cinza. Cinza, fala, né, quer dizer o fim, o pó, a humilhação. Então era o hábito de humilhação do povo de Israel. Então Mardoqueu, ele pega e faz isso, e ele saiu pelo meio da cidade clamando com grande e amargo clamor, com grande angústia ele clamava, porque ele sabia que o seu povo seria destruído. Mas ele estava fazendo isso, né? Rasgando suas vestes. Eles faziam diante de quem isso? Eles faziam perante quem? Eles faziam perante Deus. Entende? Era uma forma, né, de clamar a Deus, de suplicar a Deus. Era uma forma de apelar para Deus. Aleluia. E a palavra aqui fala então, aleluia, versículo 2, pode seguir o texto. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Entende? Ninguém naquela forma, né, vestido daquela forma, de uma roupa humilhante, está na porta do rei, mas ele foi até ali. Aleluia. Versículo 3. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto. Tinha o que? Grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então eles estavam se humilhando totalmente a Deus. Amém? Lembra, irmãos, quando isso move o coração de Deus? Lembra quando Deus mandou Jonas na cidade de Nínive, e que eles se humilharam, fizeram um decreto de 3 dias de jejum, e aquela cidade não foi destruída? E era um povo maligno. E agora o povo judeu, o povo de Israel, estava fazendo o quê? Um grande luto, um grande jejum, com choro, lamentação. Estavam deitados em pano de saco e em cinza, se humilhando diante de Deus. Então eles estavam se humilhando. Aleluia. Então no versículo 4 acontece algo interessante. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos, porque agora era rainha, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Esther não está entendendo nada, não está sabendo nada do que está acontecendo. Eu tenho que ficar nesse lugar, eu tenho que ficar nessa condição diante de Deus, me humilhar diante dele, para que venha socorro dele. Aleluia. Então Esther agora manda roupa para ele, pensando que ele estava, né, fazendo por sem propósito. Aleluia. Aleluia. Então no versículo 5 nós vamos ler. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. Então ela pega, né, um de seus eunucos ali, seus servos, para falar com Mardoqueu, para saber o que era aquilo, o que estava acontecendo. E aí no versículo 6: e saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei. Versículo 7: Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder, para dizimar esse povo.
Amém? Versículo 8. Também lhe deu uma cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Esther, e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Agora, preste atenção, nós falamos aqui, eu falei aqui, sobre que o lugar que nós estamos é para o propósito de Deus. O lugar em que nós estamos é para o propósito de Deus. Esther ainda não tinha se dado conta que ela estava naquele lugar pelo propósito de Deus. Aleluia. Aleluia. E agora ela vai ficar sabendo, né? Então Mardoqueu envia as cópias da lei ali, da matança dos judeus, e ela vai ficar sabendo disso tudo ali. Aleluia. E algo bem interessante, irmãos, aleluia, que vai acontecer aqui nesse caso, ou algo vai ser falado nessa situação. Aleluia. No capítulo ainda 4, no versículo 12 até o 14, Mardoqueu vai agora intimar Esther, e vai dizer assim: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther, né, que não podia chegar diante do rei. Ele tinha falado, né, que ela tinha que apelar ao rei pelo seu povo. E ela disse que não podia por causa das leis, né, do reino da Pérsia. Aleluia. Então ela mandou, deixa o 12. Ela fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. E aí Mardoqueu vai repreender, vai exortar a Esther. E vai dizer algo interessante. Vai dizer o quê? Versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Não esqueça que tu também és uma judia. Não esqueça disso. Não esqueça que é pelo propósito de Deus que tu está nesse lugar. Agora preste bem atenção. Aleluia. Versículo 14. Por quê? Agora Mardoqueu falando: porque se de todo te calares, neste tempo socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai, dos teus parentes, perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como esse chegaste a este reino. Então o tio de Esther, agora Mardoqueu, estava dando uma chamada para ela, dando uma intimada nela. Como assim tu não podes? Como assim tu não pode agora interceder pelo teu povo? Como agora tu pode? Como assim agora tu vai se omitir do teu povo? Saiba de uma coisa, Esther, uma palavra muito sábia aqui de Mardoqueu: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Quem sabe, né? Tu estás achando, né, que foi por acaso que Deus colocou graça na tua vida, diante de todas as pessoas que te viam diante do rei. Talvez tu não entendeu aí o propósito pela qual você está aí como um lugar de rainha, está aí no reino, está aí como rainha, com uma coroa na cabeça. Talvez não está se dando conta por que tu estás nesse lugar.
Então, no versículo 15, depois desse confronto, que ela foi confrontada, então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, versículo 16: vai e ajuda todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Rainha, jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Se eu tiver de perecer, eu vou perecer, mas eu não vou negar o meu povo. Então agora, depois desse intimato, né, de seu tio Mardoqueu, ela se desperta, peraí, e aí ela diz, então ela pede que todo o povo jejue por ela, por 3 dias e 3 noites, e também ela, né, e as moças que estavam servindo ela também jejuariam, e ela quebraria também a lei daquele reino, e ela estava correndo risco de vida, mas ela sabia que ela não podia se omitir, porque ela agora precisava saber o propósito pela qual ela estava ali. Amém? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Olhando para isso, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, para não ficar somente na leitura do texto, porque muitas pessoas hoje, né, se consideram, né, cristãos, crentes, filhos de Deus, estão na igreja, estão servindo, estão fazendo isso, fazendo aquilo, mas muitas das vezes não sabem, né, a sua função e responsabilidade que carregam na sua vida. Entende? Não sabem da importância ou da responsabilidade que carregamos sobre a nossa vida. E às vezes por isso, como ela foi exortada ali, para que ela tivesse uma posição ali, para que ela viesse entender o propósito de Deus, que ela estava naquela posição ali de rainha, para ela ser uma intercessora. Aleluia. Geralmente, irmãos, também no meio da igreja, muita gente são muito ignorantes a esse respeito, e acham que, né, vivem por viver, vêm por vir, estão por estar, né, fazem por fazer, e não pensam que em nós Deus, Ele pode, através da nossa vida, fazer algo muito maravilhoso, muito poderoso e muito grandioso. Muitas vezes, muitas pessoas estão ali pensando por si só, né? Talvez estão pensando antes da exortada de Mardoqueu a Esther, estão ali, né? Ai, coisa boa, são rainhas, se alegrando nos seus prazeres, nos seus deleites. Quantas pessoas hoje estão nas igrejas, irmão, mas estão ali com o coração mais, né, com o propósito do quê? Do lugar que estão, lugar de privilégio. Oh, que bênção que eu sou, que bênção estar aqui, que bênção reinar em Jesus, que bênção estar no reino de Deus, que bênção viver isso, que bênção viver aquilo. Não sabemos da responsabilidade que carregamos. Amém? Por conta disso, um dos fatores disso que eu posso falar com muita propriedade é que hoje nós vemos o que? Muitas pessoas perecendo, e as pessoas dentro da igreja aqui, um olhando para o outro, né? Um apenas olhando para o outro, esquecendo daqueles que estão lá fora morrendo. Isso aqui é uma figura, né? Esther lá no palácio e o povo lá prestes a morrer. E se ela não fosse confrontada pelo seu tio, ela não ia se despertar. Se nós não formos despertados, irmãos, pela palavra de Deus, nós não vamos se despertar para a realidade. E nós temos uma realidade à nossa volta. Quantas pessoas à nossa volta estão morrendo, sofrendo, perecendo, e nós não queremos nos comprometer com isso, não queremos nos envolver com isso, porque nós estamos bem, estamos num lugar bom, né? Estamos num lugar de favor, estamos num lugar seguro, achei graça aos olhos de Deus, mas tem muita gente que está na desgraça. E esse é o ponto.
Esse é o ponto que Mardoqueu exortou Esther. Esse é o ponto que a igreja tem que ser exortada. E quando nós achamos graça, muita gente vive numa desgraça hoje. E nós temos que saber que esse lugar de favor pode favorecer também muitas pessoas que estão numa vida, né? Estão sentenciadas à morte. Amém? Muito bem. Voltando então aqui ao texto, a palavra aqui, aleluia. E aí a palavra vai falar que Esther, ela pega, né, e convida, né, o rei e também Amã para 2 banquetes, né? Então ela vai, né, se apresentar diante do rei, né? Agora algo bem interessante acontece aqui, aleluia, no capítulo 5 e no versículo 9, vamos agora... Esther vai fazer a intercessão ao rei, aleluia. Mas agora vai acontecer algo bem interessante, que Amã, né, e Mardoqueu estavam ali estavam ali se colidindo. A fé de Mardoqueu, né, e o orgulho de Amã ali, o ódio de Amã contra os judeus estavam se colidindo. E aí aconteceu o quê? Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, que não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. O ódio dele se acendeu. Aleluia. Vamos ler o versículo seguinte. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir seus amigos e a Zeres, sua mulher. Versículo 11. E contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes dos servos do rei. Então estava ali, né, agora se gabando, né, do lugar que ele estava, do privilégio que ele tinha, da autoridade que ele tinha. Versículo 12. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther e a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Então ele ficou muito feliz, né? Porque a rainha Esther fez 2 banquetes, né? E ele fala no primeiro, né, que ele foi convidado só ele e o rei. Então ele estava muito orgulhoso disso, né? E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Amanhã vou ter outro banquete. Então agora a rainha Esther agora, né? Que maravilha, né? Banquete, né? Somente com o rei e com a rainha, só eu, não sendo rei. E aí ele estava falando ali com seus amigos e também com sua esposa. Versículo 13. Porém tudo isso não me satisfaz. Olha bem, qual era o desejo maior dele? Tudo isso não alegra meu coração, não estou satisfeito. Porque enquanto vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei, 14, então ele disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Então olha só, então o que ele não estava satisfeito era por causa da vida de Mardoqueu, porque Mardoqueu estava posicionado em Deus. Isso não agrada ao inimigo, irmãos. Isso não agrada ao inimigo. Mas aí, pastor, está vendo? Vai acabar numa forca. Não, irmãos. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Amém? Aleluia. Se ele fosse um covarde, ele morreria junto com os demais judeus. Ali ele estava sendo, né, confrontado, mas ele estava o quê?
estava agora correndo o risco, mas ele estava clamando a Deus. Lembra do jejum, do pranto, do choro, do luto, das cinzas, rasgou suas vestes, e Deus atentou para isso, irmãos. Amém? Aleluia, porque Deus, Ele olha, amém? Ele olha para o coração quebrantado, amém? Ele olha para o clamor do seu povo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Versículo 14, então, né? Aleluia. Então que se faça mandou fazer essa forca. Então olha bem, então a programação, né, a agenda de Amã, o que era? A forca mandou que fosse feita. Amanhã ele iria para o banquete, novamente para o banquete, né, com o rei e com a rainha e com o Mardoqueu enforcado. Dia seguinte era um dia preparado por Amã, era o dia do sonho de Amã, era o sonho de consumo de Amã. Era mais do que as mulheres irem para o shopping, né? Era matar o Mardoqueu. E aí aconteceu, irmãos, que Deus, Ele é tão fiel, tão maravilhoso e grandioso, que naquela mesma noite, capítulo 6, versículo 1, naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Quem tirou o sono do rei? Deus. Deus não deixou o rei dormir. E então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se lerem diante do rei. Aleluia. Então ele agora, Deus tira o sono e coloca no coração dele, desejo nele, e lê as crônicas, os acontecimentos do seu reino. Muito bem, e no versículo 2, isso tudo aqui é obra de Deus. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, 2 da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Ou seja, fizeram aquela conspiração que Mardoqueu não se omitiu, mas informou, né, por meio da Ester até o rei. Versículo 3. Então disse o rei: que honra! Olha bem o que Deus faz. Deus tirou o sono para fazer o rei ler as crônicas, o registro, e ele vai perguntar: que honra e que galardão se deu por isso a Mardoqueu? Isso quer dizer o quê? Que vai chegar um dia, irmãos, que Deus lerá no seu livro todos os nossos atos, bons e ruins, para nos receber a recompensa disso. Eu falei, irmãos, que todo reino tem o seu registro. O reino de Deus, ele também tem. Por isso, toda a nossa contribuição nesse reino está sendo registrada lá. Toda a nossa omissão também está registrada lá. Então chegou o dia, né, nessa noite aqui no caso, aleluia, em que o rei, Deus tira o sono dele, e ele lê as crônicas, o acontecimento do livramento da conspiração contra o rei, por meio de Mardoqueu, e aí veio no coração do rei de ler ali aquela crônica, aquele escrito, e aí ele disse o rei: que honra e que galardão, recompensa deram a Mardoqueu, foi dado a ele. E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. O quê? Como assim? Até agora não? Vai ser já. Vai acontecer já. Esse homem tem que ser recompensado. Esse homem merece uma honra muito grande. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então disseram para o rei: coisa nenhuma se lhe fez. Ah, é? Então vamos ver. Isso era noite, chega amanhã cedo. Vamos lá, versículo 4. Então disse o rei: quem está no pátio? Olha o trabalhar de Deus, irmãos. Tirou o sono, fez o rei ler as crônicas, na parte onde Mardoqueu havia o ajudado, avisado sobre a conspiração. E ele percebe que pergunta: o que esse homem recebeu?
Nada? Nada? Como assim nada? Tem que fazer alguma coisa. Chega-nos logo cedo no dia seguinte, quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu. Então ele vem ao rei para dizer o que? Olha, preparei já uma forca e vou eliminar aquele homem, aquele judeu maldito, nojento, sujo, que não se humilha diante de mim. Então olha só como o inimigo vinha, mas Deus veio antes do inimigo. Deus sempre vem antes do inimigo, irmãos. Amém? Então o inimigo vinha preparado, a forca estava preparada, e agora ele vinha, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E ele tinha autoridade para isso, e isso seria feito. Mas não com Deus, nesse negócio, nesse caso. Amém? Aleluia. Versículo 5. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Manda ele entrar, manda ele aqui. Versículo 6. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem? Começa a fazer umas perguntas. Ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pronto, chegou o meu dia. Hoje o rei vai me exaltar mais ainda. Chegou o meu dia hoje. O rei vai mandar fazer coisas grandiosas para mim. Estou comendo banquete com o rei e com a rainha. O rei tem se agradado muito do meu trabalho, vou matar todos os judeus. Então agora ele vai preparar algo tremendo para a minha vida. Então eu vou planejar. Bom, o rei está pedindo que ele quer fazer algo muito bom. Então eu vou pensar algo muito bom que ele quer fazer comigo. Muito bem. Então ele pensou no seu coração, de quem seria, se não ele. Porque tudo é ele. O egoísta sempre só pensa nele. Vamos lá, versículo 7. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem cuja honra o rei se agrada, pensando ser ele, ele tinha vindo com o intuito de declarar ou sentenciar a morte de Mardoqueu. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem cuja honra o rei se agrada, versículo 8, traga a veste real. Olha como ele desejava esse reino, como ele queria logo tirar a coroa daquele rei. Traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também no cavalo que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Versículo 9. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Agora imagine o colapso que entrou Amã nesse momento. O choque, o surto. Ele pensando que era ele, desejando ser honrado dessa forma. Então o rei vai lá e fala: executa, vai lá e faz o que tu fizer, o que tu falaste, vai lá e faz essa honra agora ao judeu Mardoqueu. Veste ele com as minhas vestes, monta ele no meu cavalo, coloca a minha coroa na cabeça dele e anda pelas ruas apregoando e dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E ele puxando o cavalo, e ele diz, declarando e pregando pelas ruas da cidade: assim o rei faz ao homem em quem o rei deseja honrar. Como Deus é fiel, irmãos? Aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Vamos ler o versículo seguinte. Aleluia. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e os levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Versículo 12. Aleluia. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo a sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Angustiado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amado Jesus. Aleluia. Jesus maravilhoso. Aleluia. Vamos ler o versículo seguinte aqui para entender aqui o contexto. E contou Amã a Zebe, sua mulher, a todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Zebe, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. O negócio começou a desandar aqui para esse homem. Aleluia. Aleluia. E agora no versículo 14. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram e o levaram a Amã ao banquete que Esther preparara. Agora o segundo banquete. Mas ele pensou que nesse momento agora ele já estaria com Mardoqueu enfocado. Não, ele estava com Mardoqueu agora honrado. Honrado. E ele estava assustado com tudo aquilo ali. Aleluia. Olha como Deus trabalha. Capítulo 7, vamos lá, versículo 1. Assim: vindo pois o rei com Amã para beber com a rainha Esther, né, para jantar. Versículo 2. Diz também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Porque ela tinha achado graça aos olhos do rei. Amém? Versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: ó rei, achei graça a teus olhos. E se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. E o meu povo como requerimento. Agora Esther se colocou como uma intercessora diante do rei, em favor do seu povo. Amém? Aleluia. Versículo 4. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Versículo 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou a fazer assim?
Já estava falando sobre Amã. Versículo 6. E disse Esther: um homem opressor e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Versículo 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 7, né? Vamos lá, versículo 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Versículo 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Então aquela forca que ela havia preparado para Mardoqueu, depois que Esther então alcança graça e favor do rei, como também Mardoqueu, aleluia, por meio de Deus. Agora aquela forca, né, que dentro do ódio, do plano, né, do furor de Amã contra os judeus, principalmente Mardoqueu, ele acabou sendo enforcado nela. Aleluia. Glória a Deus. Então, versículo 10: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aleluia. E naquele mesmo dia, capítulo 8, naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante ele, porque Esther tinha declarado o que lhe era tio dela. Versículo 2: e tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Versículo 3: e falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Versículo 4: e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. Versículo 5: e disse: se bem parecer ao rei, se lhe achei graça perante ele, se eu achei graça perante ele, favor, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que lhe se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Versículo 6: porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Versículo 7: então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Versículo 8:
Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Versículo 9. Então foram chamados os escrivães dos reis, e naquele mesmo tempo, no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, que se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também os sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias, que se estende até da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, sua língua, e cada povo conforme a sua língua, também aos judeus segundo a sua escritura, conforme a sua língua. Versículo 10. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo, que cavalgavam sobre jinetes, que eram as cavalariças do rei. Versículo 11. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem defenderem as suas vidas, e para destruírem e matarem, assolarem e a todas as forças do povo da província que com eles apertassem, crianças, mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. Aleluia. Versículo 12. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Versículo 13. E uma cópia da carta e uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem de seus inimigos. Amém? Ou seja, Deus, através do rei, estava dando um novo decreto, não de morte, mas de livramento para os judeus. Aleluia. E aqui, aleluia, no versículo 15, aleluia. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Aleluia. Aleluia. E no versículo 16, e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E no versículo 17, também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus. Viu ali? Muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, se uniram com eles, à fé deles, aos costumes deles, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Esse povo é grande, esse povo é poderoso, esse povo tem um Deus grande. A rainha é desse povo. Mardoqueu agora, o príncipe, é desse povo. Então houve luz, houve alegria, houve festa, houve folguedo, houve banquetes, aleluia. E entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles.
Olha como Deus reverte, irmãos, a situação, a condição. Tinha um decreto de morte, e agora Deus dá um decreto de vida, de honra. E agora não somente, a rainha que estava até então no anonimato, que ela era judia, isso foi declarado, e agora o povo judeu foi honrado nesse reino. Por meio de quem? Inicialmente por meio de Mardoqueu. Por isso que eu falei, irmãos, por isso que eu quero enfatizar, já vou concluir aqui, irmãos, que se nós não negligenciar o nosso lugar, a nossa posição em Deus, o propósito de Deus em nossa vida, Deus ele pode utilizar isso para um grande favor na sua igreja, no seu povo. Como assim Deus usou a vida de Esther e de Mardoqueu para um grande favor, aleluia, entre os judeus, entre esse povo, nessa época, estando dentro do reino da Pérsia. Deus exaltou o povo judeu naqueles dias, naquele tempo, como Deus pode exaltar a igreja em nosso tempo, sendo que nós venhamos o quê? Tomar o nosso lugar, sendo que nós venhamos tomar, aleluia, o nosso lugar, ser fiel à nossa fé, ser fiel à nossa posição, não andar ali naquele lugar, no propósito onde estamos, no lugar onde estamos, para nos gloriar nesse lugar, não, mas saber que estamos ali pelo propósito de Deus. Saber que estamos ali para Deus cumprir seu propósito através de nós. E para que isso aconteça, muitas das vezes, irmão, nós vamos ser desafiados. Mas Deus pode usar isso, irmãos, esse desafio, esse confronto, como houve ali entre Mardoqueu e Amã, mas Deus o exaltou sobremaneiramente, grandemente. Agora analise comigo, se Mardoqueu ele fosse um judeu omisso, medroso, covarde, que livramento viria? E esse, irmãos, esse é o ponto que eu queria trazer, essa mensagem, essa história, esse acontecimento, esse fato, porque por isso que muitas das vezes a igreja ela não tem honra, ela não tem glória, porque muitas pessoas não sabem seu lugar, não sabem que estão no lugar, e dentro desse lugar eles têm um propósito, e através desse propósito é que Deus quer honrar a sua igreja, honrar nossa fé. É isso que nós precisamos aprender com isso, irmãos. Às vezes, muitas das vezes a pessoa pega a palavra e fica lendo a historinha de Esther ali, contando para as mulheres, contando historinha. Você vai ser rainha, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não, você tem que fazer o que Deus determinou. Temos que entender que a nossa vida em Deus, ela sempre tem propósito, irmãos. E se nós vivemos o propósito de Deus, que Deus determinou para nós, isso pode resultar em uma grande bênção para muita gente, como houve através de Mardoqueu e Esther, uma bênção para todo o povo de Israel, naquele tempo, nesses dias, nesse acontecimento. Então, quando nós estamos, irmãos, reconhecendo o lugar que nós estamos, é para um propósito de Deus, não é para nós nos gabar, não é para dizer eu sou melhor do que vocês, porque eu estou aqui nesse lugar, não é para isso, irmãos, é para saber que estamos nesse lugar para o propósito de Deus, e quando somos fiéis a esse propósito, irmãos, Deus pode fazer através de nós, através disso, da nossa posição, da nossa fé não fingida, não de uma fé mentirosa, mas de uma fé verdadeira, aleluia, fazer algo muito grande em favor da sua igreja, como ele fez em favor do povo judeu, nesses dias. Amém? Aleluia. Você está entendendo, irmão, essa palavra? Amém? Está entendendo que nosso lugar em Deus, nosso propósito de Deus em nossa vida não é para nós olhar somente para nós. Mardoqueu não olhou somente para ele.
Mardoqueu exortou Esther que ela não tinha que olhar somente para ela e nem se gabar do lugar em que ela estava. Não temos que se gabar, chegar no culto e dizer: oh glória a Deus, eu sou um grande, oh glória a Deus, eu sei pregar, oh glória a Deus, eu sou um rei, vou reinar na terra. Oh glória a Deus, eu tenho algo na minha vida que pode afetar muitas vidas, que pode influenciar muitas vidas, que pode abençoar muitas vidas. Eu estou num lugar em Deus que eu posso abençoar muitas vidas. Eu estou num lugar em Deus, eu tenho que entender esse lugar, esse propósito em Deus na minha vida, que pode gerar muitas bênçãos para muitas vidas. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos estar orando. Aleluia. Aleluia. Então, o que eu quero dizer, irmãos, ou o que Deus quer dizer para nós, é que às vezes nós precisamos, irmãos, diante de circunstâncias, se humilhar. O que Mardoqueu, justamente os judeus fizeram? Se humilharam. Mas depois Deus exaltou ele. Deus honrou ele. Aleluia. E ele saiu da presença do rei vestido de veste real, azul, celeste e branco, como também uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino de púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Isso tem que acontecer para a igreja, irmãos. Isso deve acontecer na igreja. Aleluia. Vou dizer uma coisa: esse Mardoqueu aqui representa Jesus, irmãos. Amém? Aquele que se humilhou por nós, aquele que intercedeu por nós, aquele que amou o seu povo, não temeu a morte, não amou sua própria vida. Amém? Aleluia.